há realmente vamos dizer assim, um trabalho do STF no sentido de não aprovar isso? Foi feito um trabalho, inclusive hoje foi divulgado que parece que houve uma reunião com 12 partidos pedindo para que não fizesse, que não aprovasse, inclusive o Solidariedade me parece que está dentre esses 12 partidos. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Realmente existe sim uma vontade do próprio tribunal de não querer. Eles não têm interesse em querer o voto auditável. Não tem. É uma decisão deles, a gente tem que respeitar os ministros, o posicionamento que eles têm. O Congresso é outra coisa e o Congresso é quem legisla no país. O que o Congresso decidir, está decidido, sem dúvida nenhuma. Mas o senhor acha que os partidos não vão influenciar, porque todos os deputados são ligados aos partidos? Sim, exatamente, os partidos vão agir. Mas eu acho que nesse caso, eu acho que os partidos eles não vão ser determinantes para decidir o voto do parlamentar. Eu acho que o parlamentar ele sai um pouco do partido e toma a sua decisão. Daniel. Olha, essa questão ela é interessante, principalmente quando ela coloca o fato do... Qual é o texto que vai ser aprovado? Lá em 2002, quando o senador Roberto Requião, senador do Paraná, entrou com um dispositivo legal que criou a primeira vez a urna auditável, isso foi colocado em prática na eleição de 2002, a eleição que elegeu o Lula para presidente. E segundo a análise do pessoal do TSE e quem acompanhou a época, inclusive o próprio Congresso foi convencido disso, que foi um treco que trouxe mais desgaste, mais atropelo do que clareza no processo eleitoral. A posição do deputado, que a fala dele, é um congressista, e se o Congresso aprovar, tem que ser colocado em prática. O entendimento dele está certo nesse sentido. Agora, a proposta que está em tramitação no Congresso Nacional, ela não é da maneira como o deputado está entendendo que seja. Eu vou ler aqui o texto. Parágrafo 12 do artigo 14 da Constituição passa a ter a seguinte redação. No processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, independente do meio empregado para o registro do voto, é obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas de forma automática e sem contato manual em urnas indevassáveis para fins de auditoria. Veja bem, o texto que está colocado aqui, ele não fala que é uma proporção, que é algo pequeno, uma pequena amostragem para você poder fazer uma leitura do todo. O que está se propondo aqui é que todas as urnas, em todo canto do país, que for submetido ao processo eleitoral, ela tenha essa necessidade da cédula física, entendeu? Entendi. Então, ela é diferente, né? Ela é muito mais ampla do que essa questão que está colocada aí. É óbvio que a vontade, com relação a esse tema aqui, a vontade que tem que prevalecer é a vontade do Congresso Nacional. Agora, esse assunto, ele infelizmente, até pelas falas do presidente Bolsonaro, ele acabou ganhando uma dimensão muito maior do que aquilo que se propunha fazer, né? Porque quando o Congresso legislou sobre isso lá em 2020 e 2002, ninguém estava colocando em dúvida a lisura do processo. Tanto é que o Lula se elegeu presidente em 2002 e ninguém reclamou disso, até porque você tinha o governo Fernando Henrique Cardoso com o candidato dele, veio um candidato da oposição e ganhou a eleição. Só que o contexto que nós estamos tendo agora é um contexto de contestação da legitimidade da urna, né? E quem está fazendo essa contestação não é quem perdeu a eleição, é quem ganhou a eleição. Quem ganhou, né? E elegeu a família então, também. Acabou ganhando uma conotação totalmente diferente e muito mais ampla, né? Muito mais ampla do que um mero debate do Congresso Nacional. O Congresso Nacional discutir isso com seus parlamentares, com seus pares, isto é do poder legislativo. Agora, acontece que o presidente da República começou, inclusive, a dar declarações que, se não for aprovado do jeito que ele quer, o próprio processo eleitoral está colocado sob risco, e isso é inaceitável. Ele disse que não tem eleição. Isso é inaceitável, né? O que o Congresso aprovar tem que ser cumprido. Se o Congresso aprovar que vai ter urna desse jeito que está aqui da proposta, tem que ter. Agora, se o Congresso não aprovar, o presidente tem que respeitar a vontade da maioria do Congresso
Assim como ele submeteu a esse modelo de urna em 2018, ele vai ter que ou deixar de ser candidato, porque hoje eu vi declaração dele dizendo de nem ser candidato. Eu acho que o único que está atrapalhando esse processo hoje, infelizmente, é o posicionamento do presidente da República, que está politizando o processo, igual o presidente Trump fez nas eleições de 2020 nos Estados Unidos. Isso é muito ruim para a nossa frágil democracia.